Bem-vindo e bem-vinda ao Instituto de Desenho Instrucional. Estamos retomando o nosso ciclo de palestras depois da Conferência Nacional de Desenho Instrucional, que foi o maior sucesso agora no finalzinho de janeiro. Vocês conseguem acompanhar toda a programação aqui na playlist da 7ª CUNAD. E nós inauguramos o nosso ciclo de webinários em 2023 com um assunto que está causando o maior burburinho nas últimas semanas. Se você se inscreveu, chegou até aqui, é porque de alguma maneira você está curioso, curiosa, inquieto para entender a nova fronteira de produção de conteúdo, de produção de recursos audiovisuais que a inteligência inaugurou através das novas inteligências artificiais generativas. Então, vamos descobrir um pouco mais sobre esse assunto? Pois bem, o papo de hoje, gente, gira em torno do ChatGPT e a produção instrucional. E agora? Já tem um tempinho, né, que o Instituto trouxe um bate-papo sobre inteligência artificial. Nesse papo sobre inteligência artificial, né, lá no nosso vanguardismo de sempre trazer assuntos que são inovadores, que são tendências, né, nós já sinalizamos que o uso da inteligência artificial, além de não ser novidade mais, estava em franca expansão e cada dia mais presente nas nossas vidas, né? É fácil a gente perceber, por exemplo, quando a gente observa o uso crescente das assistentes virtuais dos nossos celulares, recomendações de filmes nessas plataformas todas de streaming, reconhecimento facial, chatbot de atendimento ao cliente e vários outros assuntos que trazem o uso diário da inteligência artificial de uma maneira tão dissolvida na nossa rotina que às vezes a gente nem se liga que está num processo de uso contínuo da inteligência artificial, né? E aí, dentro desse desafio, né, de entender sobre a inteligência artificial, é importante a gente pensar um pouco sobre o que é inteligência artificial e como é que funciona a inteligência artificial no nosso dia a dia. Bom, primeiro é importante a gente entender que, sobretudo, nos últimos 20 anos, nós produzimos uma quantidade enorme, gigante, quase que incalculável de dados. E isso, obviamente, inclui uma série de dados pessoais. A inteligência artificial utiliza todo esse volume imenso de dados para aprender sobre tudo o que eles trazem. Então, a inteligência artificial aprende as informações que os dados carregam. O nome das pessoas, o que essas pessoas fazem, do que elas gostam, como se movem, como são fisicamente, né? E a inteligência artificial, ao processar tudo isso, esses sistemas de computação, essas inteligências artificiais, criam informações novas e aprendem com elas também. Isso gera mais e mais dados e um processo quase infinito. Então, todo esse papo de inteligência artificial, de chatbot, ele só está possível neste momento, né? No tamanho da discussão sobre a inteligência artificial, especificamente sobre o ChatGPT, porque estamos produzindo dados que alimentam essas inteligências artificiais e essas inteligências artificiais aprendem com os nossos dados e geram conteúdos inéditos, geram conteúdos, geram novas informações.
Então, cada vez que a gente imputa dado, gera um dado, a inteligência vai ficando mais e mais e mais inteligente, não é mesmo? Dentro desse nosso contexto, há uma discussão grande sobre os limites, né, e as possibilidades do uso da inteligência artificial na educação. Esse uso, né, de aplicativos, de softwares, de chatbots na educação também não é novidade, né? Já existe uma série de produtos educacionais, né? Sejam voltados e orientados à educação formal ou voltados e orientados para educação informal, como áreas de treinamento e desenvolvimento, cursos livres e ações de desenvolvimento em geral, que foram criados aí baseados na inteligência artificial e já estão disponíveis e amplamente difundidos no mercado, né? Segundo a Unesco, né, num relatório que ela trata sobre o uso da inteligência artificial na educação, esse mercado de inteligência artificial vai movimentar até 2024 mais de 6 bilhões de dólares. Então, é um mercado altamente aquecido. E como eu já disse, já existem muitos aplicativos e práticas que bebem nas tecnologias aí da inteligência artificial. Como, por exemplo, sistemas de tutoria inteligentes que usam aí os chatbots para mediar conteúdo, né? Oferecem tutoriais automatizados, personalizados para cada aluno, né? Conseguem, através de disciplinas estruturadas como matemática, química, física, alimentado claramente, né, pelos especialistas, personalizar, acompanhar e mediar esses conteúdos, né? E isso está amplamente associado com os sistemas de aprendizagem baseados em colaboração e no diálogo. A inteligência artificial transforma o aprendizado colaborativo de diversas maneiras, porque através de uma ferramenta da inteligência artificial, nós conseguimos identificar os alunos mais interessados, por exemplo, em certos assuntos, em certos objetos de aprendizagem, conseguimos agrupar esses objetos e entregar através da interação com o meio, através de um agente virtual. Então, podendo assim contribuir de maneira ativa para a construção do conhecimento que vai ser compartilhado no grupo, né? Temos também aplicativos associados à inteligência artificial que cumprem o desafio da avaliação da escrita, né? Então, há um tempo atrás, quando a gente pensava numa experiência de aprendizagem em que a gente não tinha o papel do tutor para pegar o conteúdo e ler e tudo mais, as atividades giravam em torno de VOF, arrasto-solta, atividades que ali minimamente o sistema conseguiria sinalizar e só sinalizar se estava certo ou errado. Esses aplicativos, né, eles ajudam os estudantes a melhorar aí a habilidade de escrita, né, porque identifica, a inteligência artificial consegue identificar a qualidade da ortografia, da semântica daquele texto produzido e, obviamente, consegue sugerir correção, né, dicas de aprimoramento e até afinamento desse conteúdo técnico. Os aplicativos de idiomas, né, que são aí ferramentas super importantes que trabalham com o reconhecimento da fala. Então, é possível a gente comparar a produção do aluno com a amostra gravada, né, de nativos que estão aí em qualquer lugar do mundo. Então, as ferramentas de idiomas com inteligência artificial colaboram, por exemplo, para que o aluno melhore a sua pronúncia, e isso tudo mediado por inteligência artificial, sem contar dos queridinhos aí das tendências de learning, a realidade aumentada, a realidade virtual, que estão pautadas aí na articulação dos assuntos
com a inteligência artificial, com esses objetos de aprendizagem que propõem immersive learning, né? E que podem criar ambientes de imersão guiada, né? Para que os estudantes tenham a oportunidade de experienciar, né? Então, por exemplo, o estudante de biologia tem a oportunidade, através da inteligência artificial, de habitar através da realidade virtual camadas do solo, interior das células, exploração de plantas e muitas coisas além, né? Na educação, nós temos aí muitos impactos esperados quando a gente pensa nesse processo da inteligência artificial, né? Essa própria pesquisa da Unesco, que fornece um guia, né, para quem trabalha com educação, focado em inteligência artificial. E esses princípios compartilhados só incentivam ainda mais o uso da inteligência artificial dentro deste contexto educacional, né? Porque, por exemplo, a gente tem a oportunidade de ter uma educação que é realmente inclusiva e igualitária. Eu consigo levar essa educação para grupos minoritários. Eu tenho todo um contexto de transparência de como a inteligência artificial recolhe e manipula todos esses dados e colabora aí com o empoderamento do corpo docente, né, com o tratamento ético dos dados e várias outras coisas, né? E os impactos, né? O que a gente espera desse uso da inteligência artificial na educação, né? Melhorar a gestão, permitir acompanhar de maneira mais assertiva, mais personalizada a evolução de cada aluno, de cada aprendiz. Então, eles têm processos, caminhos, trilhas de aprendizagem que são construídas pela inteligência artificial de maneira customizada, sob medida, sob demanda, para atender de maneira super contextual a demanda do nosso aluno, né? Então, muitas coisas positivas, muitos impactos positivos. E muito desse papo que nós estamos tendo agora, né, sobre a inteligência artificial, sobre os benefícios de se trazer essa inteligência artificial para o mote da educação, está pautado, né, nas 1001 possibilidades que foram implementadas com a ampliação da inteligência artificial desde ali do final de 2022, que ampliou e elevou todo o contexto da inteligência artificial para uma nova fronteira. E aí, você deve estar se perguntando, mas o que aconteceu no final de 2022 que levou a essa ampliação do papo da inteligência artificial, né? A ampla utilização do ChatGPT. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou te explicar. O ChatGPT é uma inteligência artificial. É um algoritmo baseado em inteligência artificial. Foi criado dentro de um laboratório de pesquisa sobre inteligência artificial lá nos Estados Unidos. Esse laboratório, essa empresa se chama OpenAI, né? E essa nomenclatura, né, de ChatGPT é uma sigla de Generative Pre-trained Transformer, algo do tipo transformador pré-treinado generativo. Como é que funciona o ChatGPT? E aí, você deve estar se perguntando como é que funciona a inteligência artificial do ChatGPT. Funciona, gente, como todas as outras inteligências artificiais, coletando dados e informações que estão disponíveis na internet. Portanto, né, o que tem disponível hoje é a base de dados que alimenta o algoritmo que está associado à inteligência artificial do ChatGPT. Ele é baseado em padrões e no cruzamento das informações. O diferencial do ChatGPT
GPT das demais inteligências artificiais é que ele transforma esses questionamentos, né? Essas questões em respostas pontuais. E essa pode ser um dos grandes diferenciais quando a gente pensa nas outras inteligências artificiais. O grande diferencial do ChatGPT, então, está associado à criação, ao desenvolvimento e à entrega de respostas que podem ser criativas. O diferencial aqui é exatamente esse: respostas objetivas que podem ser criativas. Vou dar um exemplo. Se você perguntar um determinado assunto para o ChatGPT, diferente do que acontece, por exemplo, no Google, né, que apenas retorna o resultado com vários links de curadoria, o ChatGPT ele é capaz de contextualizar você sobre aquele assunto, de elaborar texto, música, poesia, conto, código de programação, receitas e assim por diante. Eu quero reforçar uma coisa com vocês. O ChatGPT, ele cria conteúdo. Entende? Diferente dos outros buscadores, né? Por exemplo, o Google, que traz vários links para você abrir as abas e fazer a pesquisa e encontrar as respostas dele naquelas abas, o Chat traz para você a resposta pronta. E além disso, esse algoritmo do ChatGPT pode ser integrado a outros aplicativos por meio de API, transformando com certeza a experiência do usuário. Em outras palavras, num português bem claro, não vai ser necessário mais acessar determinado site, né, ou banco de dados para fazer perguntas. Você pode fazer essas perguntas dentro do seu Microsoft Word, dentro do WhatsApp, usando aí os chatbots de atendimento que estão se consolidando no mercado de maneira super acelerada. Então, com certeza, o uso do chatbot ajuda na produção acelerada de conteúdo. Mas, Silvia, como é que eu vou usar o chatbot? O acesso é super simples. Você pode acessar via URL e aí, se você tiver no seu primeiro acesso, você cria sua conta ou se não, faz aí o seu login. O login pode ser feito através do Gmail, né, com uma conta da Microsoft. Você indica o e-mail que você já usa. Aí, na sequência, você vai receber um e-mail para ativar a sua conta. Então, é importante prestar bastante atenção em qual e-mail você está usando aí para se conectar. Os próximos passos são bem simples. Você vai aí indicar o seu nome e sobrenome. Na sequência, você vai indicar um número de telefone ativo. E o número precisa ser ativo porque você vai receber um código de verificação. Ao incluir o código de verificação, você já estará conectado. E aí vão aparecer recomendações, enfim, dicas, né, solicitação de feedback. E aí você pode começar então a fazer as suas pesquisas. Simples, fácil e intuitivo. E aí, com certeza, na maioria de várias pessoas, e às vezes até na sua cabeça, veio a pergunta do $1 milhão. Silvia, quem será substituído? Porque isso parece ser bom demais, mas com certeza cabeças irão rolar. A resposta é ninguém. Ninguém será substituído. Simples assim. O ChatGPT é mais uma ferramenta de inteligência artificial
que pode agregar valor ao seu dia a dia, facilitar a sua rotina, tornar os processos mais céleres, mas ele não vai substituir designers instrucionais, conteudistas e professores. Até porque o processo do design das experiências de aprendizagem estão muito associados à humanização do processo. E aí a inteligência artificial não tem essa possibilidade, essa competência, essa funcionalidade de humanizar justamente porque ela é artificial. E tem ainda uma outra coisa. Gente, o ChatGPT é sensacional, mas não é perfeito. Não é possível se basear 100% no ChatGPT para tomar as decisões. As respostas podem ser ou estar imprecisas. O mecanismo, o ChatGPT, essa inteligência artificial, ela se encontra numa fase beta. Vai avançar? Vai avançar, mas sempre vai ter um caminho, um gap para o erro, né? Então, por exemplo, quando a gente olha os textos escritos pelo chat em português do Brasil, muitos deles têm uma qualidade baixa, né? E aí eu tô falando em termos técnicos, também em termos de gramática. A expectativa é que essa inteligência artificial, obviamente, evolua, que passa a produzir textos mais complexos, mais difíceis, né? Mas é falho o ChatGPT. E hoje, enfim, normal, várias outras inteligências artificiais também ainda têm gaps para serem solucionados, né? Um outro gap que é gigantesco é que o sistema está alimentado com informações que aconteceram até 2021. Então, se você perguntar, por exemplo, quem ganhou a Copa do Mundo o ano passado, você não vai ter resposta. Na verdade, o retorno vai ser algo do tipo, não tem essa informação, né? Às vezes vai puxar essa informação de alguma outra pesquisa que já foi feita, porque toda vez que você pesquisa, automaticamente você gera dado, alimenta a inteligência artificial, mas a gente tem um gap de tempo. Então, não precisa ter pânico, né? Tem coisas aí que precisam ser efetivamente melhoradas, mas nem por isso o ChatGPT deixa de ser efetivo, deixa de ser uma ferramenta bacana para você explorar, para você entender qual o melhor uso você pode imprimir a ele, como é que você pode integrar na sua rotina, para ser um validador das informações, para ser um fornecedor de informações, para ajudar você a criar conteúdos rápidos. O pessoal do marketing está usando bastante, né? Mas nem por isso vai substituir ninguém, né? Precisa do olhar humano. Quem decide o que pesquisar é o ser humano. Quem gera o dado que está dentro da inteligência artificial, que faz ela funcionar e ser tão fantástica, são as nossas rotinas como seres humanos. Então ninguém vai ser substituído. A inteligência artificial do ChatGPT ainda é falho, resultados imprecisos, às vezes um pouco desatualizados. Então é bacana, mas a gente precisa ter esse olhar humano. E aí nós temos um terceiro pilar que rendeu bastante discussões nos últimos dias, que tinha a ver com a autoria, né? Como é que nós vamos identificar quando um texto é produzido por um humano e quando um texto é criado por uma inteligência artificial, né? Essa foi uma questão bastante discutida. E aí a própria OpenAI criou uma ferramenta, né? Que consegue distinguir textos escritos por seres humanos e textos escritos pela inteligência artificial, né? Criados pela inteligência artificial. Mesmo assim, a OpenAI deixou bem claro que esse classificador não é totalmente confiável, porque é impossível, né, segundo a OpenAI,
detectar qualquer texto gerado pela inteligência artificial, né? Mas já estão aí pensando nesse classificador que tem um modelo de linguagem que mescla, né? Ora ele observa texto do ser humano, ora observa texto criado pela inteligência artificial e tenta aí conseguir identificar quem escreveu o que, se um ser humano ou inteligência artificial. Né? Muitas limitações ainda. A própria OpenAI orientou que esse classificador não é uma ferramenta que a gente possa pautar aí as nossas decisões. Pois bem, apesar de tudo isso, o ChatGPT continua tendo muito potencial, gente. Pode ajudar muito na produção de conteúdos. Pode tornar o processo mais barato e mais rápido, né? Se não tivesse todo esse potencial, com certeza nós não estaríamos vendo empresas como Google, como Microsoft, correndo atrás do prejuízo, prometendo integrações e funcionalidades baseadas em inteligência artificial generativa, né? Que é uma inteligência artificial diferente das inteligências artificiais que tem aí no mercado. Mas no que diferencia, né? Olha só, a inteligência artificial generativa é uma inteligência artificial mais criativa. Ela é capaz de gerar texto, é capaz de gerar imagem, obra de arte, em vez de simplesmente analisar ou agir com base nos dados que já existem. Até há pouco tempo atrás, há alguns anos, a gente só conseguia fazer inteligência artificial classificar ou rotular determinado dado. Por exemplo, esse rosto é o rosto da Xuxa? Sim ou não? Aí a inteligência artificial ia dizer sim ou não, olhando lá para os dados que foram alimentados na base. Essas inteligências artificiais generativas constroem conteúdos. Elas não só analisam, não só rotulam, constroem conteúdo, constrói imagem, constrói poema, constrói música, obra de arte, né? O próprio Canva já tem inteligência artificial generativa em que você pode ir lá, pode descrever uma figura e o Canva, com essa inteligência artificial, já vai gerar essa figura para você, né? Como é que isso pode acontecer, né? Gente, modelo complexo de aprendizagem máquina, de machine learning. Então, os pesquisadores, eles explicam pra gente que a inteligência artificial assimila conteúdo como imagem, formato de texto mais longo, e-mail, conteúdo para social media, gravação de voz, código de programas estruturados, e com todos esses insumos, produzem novos conteúdos, fazem novas traduções, respondem perguntas e podem até, no limite, fazer análise de sentimentos, né? Então, tem um potencial gigantesco. E aí, pessoal, é fácil entender que o modus operandi, né, de uma ferramenta de busca de conteúdo como o Google e um chat GPT que gera conteúdo tem funcionamentos diferentes. Se você pesquisar no Google hoje bolo de fubá, ele vai trazer para você vários links de conteúdo textual, de vídeo, de infográfico sobre bolo de fubá. E aí você vai ter que fazer curadoria ali dentro daqueles links, buscar e entender qual é o que mais vai funcionar para você, né?
Então, ele te cura conteúdo, te dá um montão de links, você vai clicando, abrindo nas abas, e aí tem que ler, estudar, entender de repente o que mais tem match com a sua demanda. Agora, quando você vai lá no ChatGPT e pergunta uma receita de bolo de fubá, ele não te dá conteúdo curado, ele te dá uma receita com o modo de preparo. Simples assim. Você não tem que pesquisar mais conteúdo ou escolher qual a receita você quer seguir. Ele te dá uma receita de bolo de fubá. Então, o retorno do conteúdo é diferente, né? Aqui no ChatGPT ele te dá um conteúdo pronto para ser executado. Pois bem, e aí vamos escalar para uma discussão importantíssima, que é pensar no uso dessa inteligência artificial generativa, né, o ChatGPT, na educação, né? Olha só, como na prática nós conseguimos conversar e pedir para o chat criar desde poemas até debater assunto complexo, né? É possível ser super específico nas demandas, gerar um conteúdo que é exclusivo. Nós estamos visualizando e participando de discussões dentro de contextos aí cada dia mais acirrados sobre o uso da ferramenta, né? Se deve proibir, se não deve proibir. Alguns países já proibiram, outros países não. Algumas escolas já proibiram, outras escolas não. Mas o que a gente sabe é que é possível especificar quantas linhas, o formato e os tópicos que precisam estar dentro daquele texto. A resposta é única e vai ser sempre aprimorada e formulada em poucos segundos, né? Por exemplo, você pode solicitar o chat GPT para criar uma redação de 30 linhas sobre o assunto chat GPT. Então, quando você encomenda, né, essa redação, você aguarda um pouco, né? Ele vai gerar todo o conteúdo com as especificações que você deu para ele, né? Incluindo número de linhas, incluindo o assunto, né? E ele vai gerando isso automaticamente. Então, o que nós temos percebido é que a educação, principalmente a educação formal, está num contexto de se preocupar muito com a produção autoral, por exemplo, dos alunos. Então, a gente tem percebido que várias universidades, escolas, têm feito muitas recomendações sobre o não uso. Em alguns países, o acesso ao site é bloqueado em ambiente educacional, né? O aluno não consegue acessar. Alguns professores solicitando textos escritos manualmente ou transferindo a tarefa de casa para ser feita na sala de aula para garantir que o aluno não use aí do recurso para fazer a tarefa de casa dele, né? Então, enquanto eu estou compartilhando com você todas essas informações, o ChatGPT acabou de criar para mim uma redação que eu solicitei com o tema ChatGPT, que tem aí um crivo de 30 linhas, né? Então, é realmente bastante potencial, vocês concordam? E é sobre isso, né? A ferramenta traz texto, produção textual, especificado como você solicitar para ela. Essa inteligência artificial generativa tem grande potencial de gerar conteúdos para a área de treinamento. Silvia, vão acabar os conteudistas, né? Gente, não. Mas sim, né? Existe potencial hoje
no status quo que está hoje de gerar um conteúdo muito assertivo e que pode ser amplamente utilizado pela área de treinamento e desenvolvimento, né? Vamos ter aí muitas novidades em curtíssimo prazo sobre essa possibilidade de conteúdo para T&D. E aí vamos a um exemplo, né? Vamos solicitar aqui um conteúdo de 30 linhas sobre comunicação não violenta, que quem é da área de treinamento e desenvolvimento, com certeza é uma demanda que já passou pelo core da área de vocês, não é verdade? Então, enquanto a gente está aqui papeando, a inteligência artificial está ali construindo o nosso texto base, né? Que depois você pode usar para respaldar a sua pesquisa, né? Para você reescrever aí um conteúdo, para você dar mais informações e apresentar como material complementar. O importante é que você consegue ganhar velocidade no que diz respeito aí às suas demandas de conteúdo, não é verdade? Então, o ChatGPT está aqui criando para a gente esse conteúdo sobre comunicação não violenta. Quando ele terminar de escrever esse conteúdo que foi solicitado, eu posso solicitar um complemento de conteúdo, por exemplo, 2 exemplos de comunicação não violenta, né? Então, o ChatGPT vai gerar para mim, para minha área de treinamento, 2 exemplos de comunicação não violenta, enquanto eu posso, de repente, me dedicar a outras etapas da minha experiência de aprendizagem. É bem rápido, como vocês podem perceber, e, obviamente, isso poupa tempo e, de repente, poupa também investimento altíssimo em gerar o conteúdo, né? E o que é mais bacana é que se você repetir a mesma pergunta, a resposta não será a mesma, né? Então, cada resposta é única, porque é pautado no número X de dados, na própria experiência que você cria ao usar o chat para suas pesquisas, né? Então, é como um conteúdo que nunca é a mesma resposta, né? A inteligência artificial vai ficando mais inteligente à medida que a gente usa. E aqui está os 2 exemplos aí de comunicação não violenta que a gente solicitou. Pois bem, já existem muitas ferramentas de autoria construídas com inteligência artificial que podem aí facilitar o trabalho de uma área toda, né? Tornar mais célere, mais afinado, mais assertivo, todo esse conteúdo, né? Então, vamos trazer como um exemplo ferramentas que produzem conteúdo audiovisual. Você pode, por exemplo, usar essa inteligência artificial do chat GPT, essa inteligência artificial generativa, para construir o roteiro da sua videoaula. Simples assim, né? Você vai lá na inteligência artificial e pede que ela desenvolva um roteiro para você. Então, essa primeira fase, você tem como se fosse um esqueleto. Olha só, como é que você pode criar uma videoaula através de aplicativos, né, através do uso de inteligência artificial. Você pode gerar um roteiro para uma videoaula usando aqui o ChatGPT. Então, criar roteiro para videoaula sobre comunicação não violenta. O ChatGPT vai criar para a gente, né, um roteiro
uma sugestão de roteiro, né? Então, uns temas, né? O que eu devo falar em cada tópico, subtópico, como é que eu organizo aí a nossa videoaula, né? A videoaula que eu tô criando. Isso pode ser um recurso bacana, até para eu poder comparar com o que eu tô criando, mas também ter insights, ter novas ideias, oxigenar a minha criatividade, né? Então, ele cria todos os tópicos, né? E exatamente o que precisa ser feito, né? Então, uma introdução, trazer os fundamentos, como é que eu aplico no dia a dia, as vantagens e, por fim, a conclusão. Resumir o que foi feito, falado na aula, a importância, né? E convidar os espectadores para praticar a comunicação não violenta nas suas vidas, né? Então, eu gero o nosso roteiro, o caminho principal da nossa videoaula, o que eu vou precisar construir em termos de experiência usando o ChatGPT. E aí, depois que você gerar esse roteiro, que é essa estrutura, você pode rechear os conteúdos dentro dessa estrutura e usar um outro aplicativo para criar vídeos que são baseados em inteligência artificial, com avatares altamente humanizados, com vozes altamente humanizados, né, com entonação, com sentimento, com respiração. E aí, olha só, você cria o roteiro com a inteligência artificial, cria o conteúdo com a inteligência artificial e ainda cria um vídeo sensacional com inteligência artificial. Esses aplicativos, né, como o Synthesia, você vai encontrar com várias pronúncias por aí, Syntasia, enfim. Eles geram o conteúdo em vídeo usando inteligência artificial e o vídeo fica muito bacana. Você pode criar uma conta nova ou fazer login caso você já tenha uma conta, né? Quando você faz o login na conta, você vai cair num estúdio como esse, né? E aí você pode importar do PowerPoint, pode fazer um novo vídeo, e aí eles têm vários cenários aqui que já estão prontos, que você só vai editar. Você pode criar um cenário do zero, né? Então, vamos escolher aqui um cenário qualquer. Quero usar esse template. Na sequência, você vai customizar aí o template que você escolheu, o contexto que você gerou lá no ChatGPT. E aí, você vai organizando o seu conteúdo por cenas, né? Tem toda a parte editável aqui do conteúdo, você pode mudar a posição, você vai escolher aqui o idioma, né, que você quer trabalhar e também os tipos de vozes, se uma voz masculina, se uma voz feminina. Então, você pode escolher aqui os tipos de vozes, pode ouvir, né? Então, seleciona. Aí, o texto que você criou, o roteiro que você criou, né? Você vai colar aqui embaixo para que esse roteiro possa ser narrado pela inteligência artificial que você escolheu. E ele vai dando aqui para você um time, né? De quanto tempo vai levar para a inteligência artificial, quanto tempo vai durar aquele conteúdo, né? Aí você vai fazer os ajustes que você quiser, né? Pode deletar os itens, né? Você pode substituir esses itens e com certeza tornar esse conteúdo o mais aplicável possível para o teu público-alvo. Depois que você fizer todos os ajustes, né, aí disponíveis, você vai criar em gerar, né, essa inteligência artificial e ele vai te dar um time, né, de quanto tempo você vai receber. Assim que estiver pronto, né, ele automaticamente vai para o e-mail que você cadastrou lá no seu primeiro login, né? Antes de baixar o vídeo, você também tem a oportunidade de ver o vídeo funcionando, né?
posicionar melhor os elementos, escutar a narração, escutar a dicção, mas com certeza é um conteúdo que agrega bastante valor e que com certeza torna mais em conta, mais barato a produção dos recursos audiovisuais. O resultado final, pessoal, é realmente muito interessante, né? É natural, nós temos aí avatares que têm total sincronia labial, que falam com pausa. Se você não tiver quase que um ouvido absoluto, você nem consegue perceber que não é uma voz humana, uma gravação humana. Então vale super a pena testar esses recursos e tantos outros que temos aí de inteligência artificial. Treinamento, que oferece criação de recursos em vídeos e assistência virtual automatizada para melhorar a aprendizagem na sua empresa. Bom, e aí, pessoal, existem muitas ferramentas que estão chegando aí no mercado, que pautam a inteligência artificial como respaldo, né? Então, várias ferramentas para designers instrucionais, por exemplo, tem essa ferramenta Descript, que gera storyboard, né? É um editor de vídeo super simples, mas com várias ferramentas que vão tornar essa experiência de desenvolver um vídeo algo rápido, simples, interativo, com várias possibilidades aí que vão transformar a experiência do nosso aluno, né? Outro exemplo é uma ferramenta que chama Mian, né? Essa ferramenta organiza o espaço do trabalho daquele colaborador, né? Organizando nota pessoal, né? Com inteligência artificial avançada para poder organizar, entender, prever quais são as informações que são mais relevantes para aquele colaborador, para aquele usuário, no desenvolvimento de uma tarefa em específico. Então, ele traz o contexto, traz um retrato do estado da arte, tudo isso pautado em inteligência artificial. Bom, e aí caminhamos para uma infinidade de ferramentas de inteligência artificial que fazem as mais diversas atividades, né? Então tem essa CRISP, que remove, melhora a qualidade do áudio, remove fundo, ruído, eco, né? Tem uma que chama Beethoven, que criou uma música. Então, para quem está sofrendo aí com trilhas, a inteligência artificial vai criar uma música para você. Clean Voice, né? Ajuda você com episódio de podcast, vídeo, né? Também, né, para te ajudar a construir vídeo através da inteligência artificial. Thunder Content, que gera conteúdo usando inteligência artificial. Lontra, que vai te ajudar a gerir reuniões, a registrar esses insights. O Descrito, né, que te ajuda também com vídeo, podcast, uma ferramenta que chama Quebra-Cabeça, que está associado aí à gestão de equipe, gestão de clientes. Então, tem muita ferramenta, muita coisa bacana para acontecer, muitos aplicativos, muitos apps que vão facilitar demais o nosso trabalho. Automatizar aquilo que pode ser automatizado para a gente poder focar naquilo que realmente impacta a experiência de aprendizagem. Olha que sensacional! E aí, para encerrar nosso papo, eu quero conversar diretamente com você que está conosco até agora, né? Que é designer instrucional, que atua como DI, que atua como conteudista, que atua como professor, como formador, né? Que tem aí o desafio de compartilhar conhecimento, né? Não vejam o chat GPT como algo que veio para substituir o trabalho de vocês, né? Porque isso não vai acontecer. Como eu disse anteriormente, as experiências de aprendizagem, a qualidade dessas experiências pautam na humanização do processo.
E a inteligência artificial, obviamente, não tem esse know-how, não tem essa competência. Então, enxergue o chat GPT com todas as ressalvas que já foram feitas, mas como uma ferramenta de apoio, uma ferramenta que pode te ajudar, que pode ser um parceiro estratégico para você, para sua área de treinamento. E entenda que a inteligência artificial ela só funciona se você for o propulsor aí dessas perguntas, né, de acessar para gerar esse conteúdo. Então você continua sendo um profissional extremamente requisitado. É você quem vai determinar, é você quem vai pesquisar, é você quem vai perguntar. Então não fiquem apreensivos em momento nenhum, porque nós não estamos falando de substituição de trabalhos, nós estamos falando de ferramentas que vão impactar na sua performance, que de repente vão abrir um espaço na agenda para você ter uma atuação mais estratégica, mais focada naquilo que realmente faz sentido, né? Que vai impactar as experiências de aprendizagem como um todo. Assim como nós temos as ferramentas de autoria, que não funcionam sozinhas, que você precisa ir lá imputar esse conteúdo. Então, por exemplo, você vai pegar esse conteúdo do chat, vai melhorar esse conteúdo, vai ilustrar, azeitar esse conteúdo e você vai ter que levar para a ferramenta de autoria, por exemplo. Então, não tenham medo ou insegurança, usem, entendam, né? Seja aquele profissional inovador, que está aberto a novas experiências e a novas ferramentas e a novos contextos, porque a inteligência artificial na nossa rotina já está amplamente difundida, não é mesmo? Então vamos levar também para as nossas experiências de aprendizagem e gerar um conteúdo que realmente agregue para o nosso aluno, agregue para você, agregue para a sua área de treinamento e desenvolvimento, agregue para a sua instituição de ensino superior e agregue para você, com certeza, vai colher bons frutos aí em trazer essa inovação que já nem é tão nova, porque a gente já tinha tido um papo de inteligência artificial aqui no Instituto, nós temos cursos de inteligência artificial já tem um tempo, porque estamos sempre observando o mercado, vendo para onde é que vai, para onde vamos, o que precisamos compartilhar em termos de know-how, para que o nosso aluno, nosso cliente, nosso parceiro seja sempre aquele profissional de ponta, referência. Então, abra-se, use, né? E entenda como é que isso pode te tornar um profissional melhor do que você já é. E é isso. Eu quero agradecer você que ficou conosco até aqui. Hoje sim foi um papo mais longo do que a gente está acostumado, mas esse assunto merece esse destaque, essa nossa atenção. Com certeza nós voltaremos aqui com novos insights, com atualizações. Vai sair uma versão nova, uma versão paga, que vai estar conectado com uma base de dados muito maior, então a inteligência vai estar muito mais inteligente, com esse volume de pessoas que estão usando, né? O chat GPT conseguiu em 5 dias o que o Facebook levou 10 meses para conseguir em termos de usuário. Então, com certeza, teremos novidades e com certeza vamos trazer esses updates aqui para você, tá bom? Até lá, nos siga nas redes sociais, a gente está sempre produzindo e compartilhando conteúdo, tem e-book, tem conteúdo no blog, né? Na quarta-feira, quinzenalmente, nós temos esse bate-papo. Então, se conecte com as nossas redes para que você tenha a oportunidade de estar conectado conosco e com as principais tendências e técnicas e metodologias que vão te ajudar a desenhar experiências de aprendizagem incríveis, medir os resultados, fazer a gestão do processo e várias outras competências que nós temos aí num portfólio gigantesco e bem estruturado, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Qualquer dúvida nós estamos à disposição e até mais. Tchau, tchau!